Como sempre, estamos preparados para vos ajudar lá em casa a tratar os assuntos ligados à desobediência dos filhos. E o que os filhos podem causar aos pais quando forem desobedientes. E mais, vamos tratar desses assuntos aqui. E antes de mais nada, pedir que partilhem com os outros, assistam o programa com os outros, convidem os outros para fazerem parte do Live. Também ponha gosto, comente, partilhe nos outros grupos e mais, mesmo lá em casa, chame a pessoa mais próxima, chame o teu filho, chame o teu pai, porque aqui também vamos falar de como os pais devem educar os filhos também. Vamos falar aqui nesse programa que você pode aprender, que você pode ter ajuda, ok? Fica muito bem estarmos contigo aqui. Tenho as minhas convidadas, elas vão se apresentar. Esteja conosco até o final do programa. O nosso programa vai até 15 horas. E fique atento, preste muita atenção. Qualquer dúvida pode consultar, mande mensagem. Temos os nossos números aí de contato. Você pode nos contactar, a gente vamos tratar esse assunto. Também pode nos visitar. E a partir da próxima semana vamos apresentar o nosso endereço físico para quem quiser nos visitar e que possa nos conchegar, vir ver, vir ouvir de perto como é que os assuntos são tratados. Obrigado, fiquem atentos aí. Meu lado esquerdo, pode se apresentar? Boa tarde, meus queridos, cá estou eu, mais uma vez, domingo sim, para mais um debate. Eu espero que vocês curtem, amem, porque hoje o debate promete. Obrigada. Ao meu lado direito está ela, muito linda hoje. Pode se apresentar? Obrigada. Oi, gente. Cá estou eu mais uma vez para mais um debate que hoje iremos falar da desobediência dos filhos. Então fiquem atentos que nos acompanhem desde já até no final. Partilhem a página. E obrigado. Sou eu, Marta Manuel Zacarias. Obrigado. Como de sempre, aqui vamos tratar dos filhos desobedientes. E pedimos que estejam muito ligados. Não deixar de agradecer a Mana Jane pela ajuda, um bocadinho puxão de orelha. Muito obrigado mesmo, do fundo do coração. E é assim que percebemos que, afinal de contas, estamos a chegar longe. E a Mana Jane se encontra em Pemba. Deus que te cuide. Há muitas notícias que nos entristecem, que vêm de Cabo Delgado. Tivemos uma informação que fala de vasculharem as vossas casas lá em Pemba. Pedimos que Deus mantenha a sua proteção dentro da vossa casa, dentro da vossa família, incluindo a todos, a toda a população de Pemba, todos os residentes de Pemba. Que Deus vos abençoe e nós vos amamos, estamos contigo, pedimos a Deus todos os dias que vos cuide. Obrigado. Vamos aqui falar, primeiro, saber, não é, o que é a desobediência, não é? O que é a desobediência? Porque estamos a falar dos filhos desobedientes, mas se calhar os filhos fazem isso sem saber, não é? Que isso significa desobediência, não é? Sara, o que é a desobediência? Aquilo que você sabe, aquilo que você já ouviu pelos mais velhos, pelas pesquisas, aquilo que descobriu.
o que é a desobediência, no seu entender? No meu entender, a desobediência, Yeah. falar da desobediência é o nome dado a uma atitude agressiva. Ok. Que leva nós a desafiar os nossos pais e os nossos mais velhos. Ok. Quando nós tomamos essas atitudes, podemos designar de desobediência. Ok. Obrigado, Marta. Ao seu entender, o que é uma desobediência de um filho? Uma vez que estamos a tratar de filhos, não é? Sim. Yeah. Desobediência é quando nós não seguimos regras dos mais velhos ou dos outros. Ok. Quando alguém tenta falar isso e você não quer ouvir, tudo quer fazer do seu jeito. Ok. Isso é desobediência. Muito obrigado. Já dá para entender, não é? Para os manos, que para quem tem negado ser mandado, para quem tem feito as coisas da sua maneira, do seu jeito. É verdade que cada um tem a sua personalidade, não é? Sim. Aquilo que diz, eu sou aquilo que eu sou, mas você nunca vai ser aquilo que você é sem a ajuda dos outros. Para o seu melhor, porque até pode ser aquilo que você é, mas é errado, não é? Mas errado. Então precisa ser melhor. E é aquilo que estamos a ouvir aqui. Desobedecer os pais. Dizem outra coisa, você faz outra coisa. Então, você automaticamente é um desobediente. Isso chama-se uma desobediência. E temos aqui a seguir como lidar com um filho desobediente. Marta. Como lidar com um filho desobediente? É simples no início, né? É só você estar mais presente no seu filho. Estar sempre com ele. Tentar educar de uma forma correta. Ok. Isso é. E saber conversar com a sua criança. E se você fala isso, a pessoa recusa em fazer. Então, procura um momento para que você possa falar com ela, tentar conversar com ele e manter a calma. Ok. É só tentar conversar, se aproximar mais. Porque às vezes que os pais estão mais distantes dos filhos, se ocupam muito mais em trabalho, outras coisas, passam pouco tempo em casa. E no momento que está em casa, querem fazer, os filhos negam, desobedecem os pais por estarem sempre sozinhos. Okay. Não querem ouvir os pais porque nunca estiveram com eles. Então, nesse caso, é por isso que é só os pais estarem mais presentes, estarem atentos com as suas crianças. Isso é saber lidar com os filhos para que eles no futuro não sejam desobedientes. É só estar mais presente. Obrigado. Até eu, não é? Como eu já disse no vídeo passado, que eu estou longe de casa. Minha casa oficial, eu estou longe. Os meus filhos vejo uma vez a outra. Agora estou a aprender também. Para os meus filhos serem filhos obedientes, tenho que em algum momento estar próximo deles. Já vou ter que dotar uma maneira, não é? Sim, porque você passa todo o tempo no trabalho, não tem tempo para seus filhos. E no momento que eles não crescem com os pais, você, em vez de quando ela cresce sozinha e com o ensinamento das outras pessoas, e chega um tempo, você tenta dar um conselho certo, sim. Para ti pode ser certo, mas para ela não é. Porque onde é que o Senhor estava quando ela precisou de ti? Onde é que vocês estavam e agora vocês exigem ser obedecidos por Ele? Não. Papais caminhonistas, porque são os senhores que ficam muito fora de casa, não é? E não tem esse trabalho, é trabalho mesmo que obriga a estar fora de casa. Caminhonistas, mineiros,
Então, sempre que estivermos em casa, porque vocês são meus colegas de andar, eu também estou fora de casa, oficial, embora estou fixo, mas fora de casa, estou a quase 40 quilômetros daqui onde eu estou, para minha casa. Não, devido ao transporte, eu sou xisuana que não tem dinheiro suficiente para andar, subir chapa todos os dias, então preferi me manter aqui para estar perto do meu trabalho. Mas hoje em dia há muitos meios de comunicações. É. Tem telefone, você pode ligar, mostrar que você quer estar presente, mas Ok. não tem condições Ok. de poder estar com seus filhos. Ok? Isso é simples. Há muitos meios. Ok? Então não vem inventar que é dinheiro para cá, é dinheiro para lá. Papá, procura condições, tenta, reinventa-se para poder estar perto dos seus filhos. Do que deixar de andar para lá e para cá, parece macaco mal que vê uma árvore está subindo, não tem tempo nem sequer para nada. Procura. Obrigado. Eu estava a dizer aqui sobre a distância em que me encontro, não é? Também já fui ensinado que o telefone também faz parte. Eu me comunicar com os filhos, agora com vídeo chamada. É vídeo chamada, né? Sim, isso aí é muito vídeo chamada. Só ter condição para comprar esse telefone que permite isso aí. Sara, vamos aqui, como lidar com filhos desobedientes? No seu entender, o que nós, como pais, podemos fazer? Digo nós, não é? Porque eu também sou pai. Bem, como disse a minha colega, Yeah. o comportamento é a presença, né? A presença dos pais. A presença dos pais é muito fundamental no como lidar com a desobediência dos filhos, porque há aqueles pais que não são presentes, mas Ok. devido ao seu trabalho, como disse o senhor Matop, e ela também disse, há muitos meios, mas não pode dizer que você não pode ter tempo de estar presente perante aos seus filhos. Do comportamento, nós procurarmos investigar mais o comportamento de um filho, estudar mais o comportamento de um filho. É mais fácil lidar com a desobediência. Ok. Vamos falar também, quando um filho traz um problema em si, nós procuramos cativar ou procurar a raiz daquele problema para nós conseguirmos nos manter numa boa posição. Agora, quando ele traz um problema e nós não vamos cavar a fundo aquele problema, ele começa a se distanciar de nós mesmos e ele começa a ser desobediente, de tipo, meus pais não têm nada a ver comigo, mesmo se eu apresentar coisas X, eles não têm nada a ver comigo. Então, quando ele começa a mostrar o interesse de trazer o problema para si e você não está nem aí sim, ele fica desobediente. Obrigado. Estamos a ouvir. Também essa é uma boa lição de saber resolver os problemas dos filhos. Não tem nada a ver com a idade, não é? Sim. Tudo que é problema que o Porque filho nesse traz. caso também há duas coisas. Há pais que não estão presentes ou há pais que não sabem educar os seus filhos e há filhos que não querem conselho dos mais velhos. Eu acho que, sendo assim, os filhos devem prestar muita atenção também, porque há que vir apresentar problema, não é? Esperando que o pai dê razão. Não é? Sim, Sim, enquanto apresentou, mas espera que o pai diga, meu filho, isso está certo, ou não, se é um problema que devia resolver com um determinado fulano, então aquele fulano, se mesmo que o tal fulano tenha razão, o fulano deve sempre perder razão. Então, Sim, o pai tem que saber passar a mão, não sempre está a passar a mão na cabeça. ok. Tem que pegar mesmo, saber conversar. Porque sempre que você passa a mão na cabeça, no futuro que acaba sendo prejudicado é os seus filhos. Ok, e tudo bem. Quais são as principais causas? As principais causas. As causas que podem levar um filho mesmo
a alta desobediência, que aqui, para além de conchego, não é? Sim. Para além de conchego. E outras causas que até podem ser mais graves, não é? Que possam levar um filho a uma desobediência. Sara? As principais causas. Meus pais, minhas mães. Evitemos briga em frente das crianças. Discussões em frente das crianças. É uma das causas, porque aconteceu algo, você que soca, à frente aquela criança cresce com aquela mentalidade, dizer que né, meus pais lá em casa fazem isso, por que eu não posso fazer? E você lhe manda dizer que nem teu marido, você te bate, quer mandar a mim. Isso não podemos fazer. Pais, evitem. E não saber se comportar também em frente de criança. Porque há pais que não conseguem se comportar em frente de criança, fazem o que não devem em frente das crianças. Isso não podemos fazer. Evitemos, isso também é uma das causas. Por exemplo? Por exemplo? Por exemplo. Não, dê exemplo de alguma coisa, porque o pai pode dizer, se eu estava por chá, depois a chávena caiu. Pode pensar que é isso, é deixar a chávena cair, mas dá exemplo, Sara, faz favor, dá exemplo. O exemplo que quer o senhor Matope é o seguinte: evitemos fazer sexo em frente das crianças. Porque de chávena, eu não estou a tratar de chávena, acho que queria mais o detalhe, né, senhor Matope? Não, Evitemos fazer isso. Deixar à frente de criança podemos, porque nós temos que mostrar que papai se ama. Ou nós temos que ver que papai se ama, então se beijar. Mas há certo momento que até exageram à frente das crianças. Isso não. Criança começa a dizer, não vi papai tolo se queen a injiri lexana mindau kuxenja sim, pessoal, e vamos evitar, acho que é esse o detalhe que queria, um exemplo que queria o senhor Matope, mas é isso, evitemos fazer sexo em frente, isso é porque isso não é um comportamento de criança. Quando já tem os seus 6, 7 anos, temos que separar do nosso quarto, não há que dormir com as crianças, porque no momento que 7 anos você diz que meu filho está dormindo, não está a dormir. Mas tá bom, eu vi naquela vossa peça aí, vim da Tiso aí, no mesmo quarto com... Ele não põe no meio, põe na ponta, pega no patamar, pega no índico. Então, sim, aquilo que eu estava a dizer, até que usaram o código de Ndatizo para o Ndatizo não perceber. É o código que o Ndatizo destino, se estiver a dormir, ele vai dizer que a mamãe não está falando do oceano, do Índico. Mas como é que vai ser a sua reação de dizer, mãe, à noite vi você a dizer pega no índico papapá? O que quer dizer? Qual vai ser a sua reação? A minha reação é que, pelo menos vou conseguir justificar quando diz pai ou mãe, eu vi você já não dizer pega no oceano, pega no índico. A não dizer que amor pega na bundinha. Então isso não ia saber como justificar. Por exemplo, eu quando vi dizer que mãe, eu vi você a falar, não, estávamos a estudar onde o pai estava me indicar num sítio aí, dizer que está vendo aqui no oceano, aqui no índico. Agora quando usamos uma expressão que senhor Matope quer saber, a criança vai logo dizer que bro, à noite escutei meus pais estavam falando assim. Então isso não pode. Podemos usar os códigos, mas criança dos seus 7 anos já não dorme, minha querida. Já não dorme, sim. Obrigado, ouvimos isso. O que tem a dizer sobre as causas? Já ouvimos, crianças devem ter a idade, não é? De dormir com os pais e a pobreza existe, não esquecermos disso. E lá no campo onde eu cresci, é espetacular no campo. Agora na cidade é que é trabalho, pessoal, mas no campo, não. A criança cresceu, a casa não tem quarto no campo. Não tem quarto, mas a criança cresceu, 2 anos já dorme com vovô, não é? Já dorme com vovô. Agora, 8 anos dorme com os irmãos,
Se não tem irmão, ainda é sozinho, aí procura uma forma de separar. Eu cresci no campo, sei bem disso. Agora, na cidade, é trabalho. Precisa mesmo, antes de fazer o filho, se preparar mesmo, ter alguma coisa que possa separar ele depois dos 7 anos. Aí é trabalhar. Nasceu, começa a trabalhar para ter um quarto, não é? A fim de evitar, não é? A fim de evitar. Isso é muito bom. Sim, Marta, quais são as causas? Já ouvimos aqui, não fazer sexo frente dos filhos, e não dormir com os filhos crescidos, dos seus 5 anos. Agora, os filhos de agora, muito cuidado lá em casa, meus senhores. 4 anos, boca, vai te falar coisa que você não pode imaginar. Ouvimos a Sara falar disso, não é? Marta, o que tem a dizer? Quais são as causas da desobediência? Então, uma das principais causas são: se os seus filhos não são obedientes e você sempre passa a mão na cabeça, no futuro, como é que ela vai viver fora de casa? Por exemplo, Tenha coragem de dizer as coisas, porque eu estou percebendo que você tem coisas para dizer, mas muito forte. Diga a verdade, porque o pessoal que está lá em casa querem ouvir as verdadeiras causas, porque às vezes acontece, mas eles sem esperar isso. Não, diga a verdade. Tá bem, por exemplo, há uma peça que estamos a gravar agora, né? E que há uma filha desobediente. E ela vai para o lar. Não consegue nem obedecer à sogra. Por quê? Porque cresceu desobedecendo os pais. Então, por mais que ela volte para casa, os pais lhes aceitem, será que ela vai envelhecer em casa dos pais? Não. Vai para outro sítio. Se ela não é obediente, como é que vai ser? Os pais não conseguiram. Ainda continua passando a mão na cabeça de seus filhos. Por isso que é só tentar, no princípio, que você vê que essa aqui já está a sair da linha, já não está a conseguir se endireitar. Tente conversar com ele. Esteja sempre presente. Para evitar isso aí, no futuro ela pode estar prejudicada no lar. Ok. Muito obrigado. Eu percebi que ela tinha mais coisas, até se calhar evitou dizer, mas aqui estamos para falar. Faz favor, eu peço para que sejam sinceros, digam a verdade, não é? Daquilo que vos vem, daquilo que vocês encontram nas pesquisas. O que acontece é o seguinte: nós não estamos a falar para os nossos pais. Sim. Nós não estamos a falar para as nossas irmãs. Não estamos a falar para os nossos irmãos. Estamos a falar comportamentos que devem ser seguidos. Se minha sogra está a ver, que perceba que se isso em algum momento ela percebe que esse Gero hoje parece que está a falar mesmo do comportamento da minha filha. Então ela deve mesmo se corrigir. Ou se não conseguiu, que procure uma outra forma de fazer as coisas. E meu pai tem se comportado mal, mas eu, não é, no meu trabalho, não é? Sim. Tenho que falar a verdade. Mas mesmo dizendo que essa sogra, aquela senhora que diz, você não pode me falar assim porque nem os meus pais não me falavam assim. Até chamam de feiticeira porque está a tentar dar conselho, está a tentar ajudar, chamam de feiticeira. Nesse caso é essa coisa de deixar os filhos a fazerem o que bem entendem. Sim, por isso não é que isso, o comportamento... Não, eu não concordo. Por mais que deixem os filhos fazer o que eles bem entendem. Tem aquelas sogras que quando vê uma nora, vêem como se fosse uma filha. Porque imaginemos, se ela tem uma filha, cuja essa filha vai ao lar e se comporta de uma maneira que não deve, ela vai ficar satisfeita?
Não. Se eu vou para a casa dela, por que ela não pode me receber como se fosse filha dele? A sogra, quando vem, na hora faz de empregada. Enquanto não somos empregadas, somos filhas também, porque no momento que a filha sai, vai no lar, se ser tratado daquele jeito que ela me trata, ela não vai gostar. Olha, senhora, você foi casada, casa com meu filho, então, meu filho casou, agora Não, qual é o problema? isso- Pra ser mais- Aí já não é porque o problema está com a nora. São aquelas sogras que não querem dividir o seu filho com outra mulher. Porque tem ciúme que essa mãe entende o seu filho. Tipo, aquilo que eu apanhava. Não é de apanhar mais. Mas se você receber a nora com todo o carinho... Não entendi bem. Aquilo que apanhava é do tipo o quê? Aquilo que o filho recebe. Tem aqueles Aqueles filhos filhos. quando recebe. Quando todo recebe. o dinheiro vai Dá pra mãe. Vai dar pra mãe. Outro tenta se agitar. Ele só mas- fica com dinheiro só para ir onde? Ir na barraca. Eu já tive esse namorado aí. Quando recebesse todo o dinheiro, ia entregar à sua mãe. Quando você pergunta, amor, estou a pedir dinheiro. Não recebi. Mas, Isso não é justo. mas é assim, eu pelo menos que tenho experiência de algumas tribos, não é? Em Moçambique em particular. Há tribos que fazem isso, não é? Por uma condição. Enquanto em casa dos pais, o filho passa o valor de comida para a mãe, não é? E a mãe, por sua vez, é que passa para a nora. Estamos a falar de alimentação, não é? Em particular, nos mandaus isso acontecia muito. Só ultimamente as coisas estão a reduzir, mas acontecia muito. Só que, como isso acontecia dentre mandaus, não é? Era muito fácil lidarem, porque antes da Sara ir para a casa do fulano, já aliás, saía a saber que lá, nos primeiros tempos, vai acontecer assim, até que você saia daquela casa, aquilo tinha um número mínimo de filhos, não é? Que eram 2 filhos, dá para perceber? Sim. Com um filho podia sair, mas o mínimo eram 2 filhos. Você já podia sair, ir para sua casa, aí estaria independente. Agora, não é quando estiver em casa dos sogros, de uma ou de outra maneira tinha que dividir o salário com a sogra. Agora, são essas coisas que na atualidade, não é? Tem havido esse... Mas Sim, dizendo eu não nego que nós devemos dividir salário com as nossas sogras. É. Mas o salário não pode passar nas mãos de sogra e eu apanhar o resto. Tá vendo? É o seguinte, vê o salário, sim, eu estou a viver em casa de sogra, eu tenho que saber, minha sogra tem que se alimentar, eu tenho que fazer todo o rancho por colocar em casa. Então, não quer dizer que eu, ao comprar aquilo aí, estou a levar a parte dela, não. Sim, nesse caso, se estiver o dinheiro, se ele por isso. recebe, deve dar dinheiro à sua esposa. Sim, dá dinheiro à sua esposa. Então, ela vai poder fazer rancho de casa. Não dizer levar dinheiro e dar à tua sogra, depois a sogra é que vai dar à nora. Então, se você diz que aqui estão na minha casa, depois vocês têm que sair, como é que eles vão sair sabendo que todo o dinheiro que ele tem vai dar à mãe? Sim, é por Depois diz, estão a acabar comida na minha casa, não sei o que, deixa. Eles vão construir através desse dinheiro já. Porque você me criou, então eu já estou a trabalhar, todo o salário vai dar à mãe. Mas eu acho que esse vai ser um outro tema. Não, posso falar de desobediência. Não, é isso. é assim. Quando chega numa casa, uma nora quando chega mesmo, se você chega, eu mesmo vou esticar os pés. Porque eu não sou só empregada. Não, outra coisa não é ser empregado. Não, espera só. Você durante, quando esteve já ficar com seus pais, você teve educação. Os teus pais quando te disseram, quando vocês forem a se casar, lar é isso, é isso, é isso. Você aprende, agora no momento que você vai para o lar, você tem que sair consciente na sua mente do que eu vou lá fazer.
qual será o meu comportamento no lar, é isso. Você não pode chegar em casa da sogra, está a ver a sogra, está a pôr na mesa, até faz questão de andar com bochechinha fora. Aí, isso não é respeito. Depois a sogra tenta falar, você diz que... Modernidade onde? Você põe bochechinha fora, aquela coisa. Mesmo bochechinha sogra. fora, põe pé na mesa. Mesmo sogra agora usa bochechinha fora. Igual, por que eu não posso usar? Ela mesmo estando em casa dela, põe bochechinha fora. Por que eu não... Não são todas. Você não pode querer seguir... Claro. Espera, você não pode querer seguir o comportamento de fora. Modernidade, Porque aquela pessoa usa, você também deve imitar. Ok, eu entendo que sobre sogra e nora, vamos falar próximas vezes. Esse vai ser um tema muito breve, aqui perto, aqui. Porque eu acho que as madamonas estão preparadas para falar disso. Mas é assim, antes de ser sogra, passou por nora. Então, antes de ser Nora. enquanto nora, depois vai ser sogra. Sim. Então, por isso que aqui as exigências devem ser cuidadosas, não é? Eu falo para aquelas que estão agora com as sogras, devem ter muito cuidado porque amanhã também serão sogras. Se vocês pensarem que vão morrer noras, vocês vão ser nora até um determinado tempo, daí também já é sogra. E essa guerra vai manter. Então, faz favor, ter E muito aí cuidado. vai ser pior. Como filha, você não ouvia. Como nora, como sogra, vai ser chamada de sogra feiticeira. Então, é assim, vamos para o seguinte ponto, que os filhos podem causar desentendimento aos pais. Sim. Sim, pode. Sara, podem. Podem. Me ganhou, senhor Matove. Sim, podem. Os filhos podem, sim. Como? Criar desobediência em casa. Como? Por quê? Né? Como dizer? No momento que ele começa a desobedecer os pais, é aí onde começa a criar tudo. Porque no momento que ele começa aquela toda a brincadeira dele, o pai manda, ele começa a dizer que você, papai, aquilo assado, guisado, frito. E aí começam a discutir entre pai e a mãe. Aí briga que não para. Aí indicações, essa criança está crescendo assim, culpa é sua. Ele se esqueceu que no momento que aquela criança cresceu, ele não estava nem aí para aquela criança. Tudo estava, fica consigo. Eu não estava, eu estou preocupado com procura de dinheiro, então a educação da criança é você. Essa criança está crescendo assim, a culpa é sua. Então aí começa a se apontando o dedo. Isso não pode acontecer. Se a criança é desobediente, não é a culpa da mãe nem do pai. É a culpa dos dois. Sim. Marta, causa conflito aos pais a desobediência do filho? Sim, causa. Muito. Isso é. E muitas vezes, quem acaba sendo são as mães. São as mães, porque eles vão dizer, essa criança passa todo, como estava a dizer a colega, essa criança passa todo o tempo consigo. Então você tentou criar da sua forma. Mas eu digo, eu sou camionista. Eu sou camionista. E já porque que no momento que você sai, quando você sai de casa, você deixa a criança com sua esposa. Sim. E ela cria da sua forma. É que às vezes que a criação dos filhos tem que ser por ambas partes. Então você não deixa todo o carregamento sob o cuidado dela. Então ela tenta cuidar da sua forma até onde ela consegue. E se ela não consegue, os filhos tentam passar dos limites, desrespeito aos pais. E você vê, a culpa é sua. Onde você estava? Para você dizer a culpa é minha. Onde é que você estava? Estava na estrada. Sim. Por que caminhonete? Estava na Zâmbia. Eu tinha ido à Zâmbia. Não. Então não vem por culpa em mim. Aí onde começa a briga entre os dois.
se apontando o dedo, a culpa é sua. Não, o fato de você ser camionista não quer dizer que você não pode educar o seu filho. Será que você passa todo o tempo na estrada, não tem um tempo que você está em casa? Hein? Será que você passa todo o ano, acaba todo o ano, você está na estrada, nem sequer um dia de voltar para casa? Não. Volto para No casa. momento que você volta para casa, é o momento que você tem que estar com seus filhos. Estar com seus Naquele filhos. momento, não é que mesmo que chegue amigo na sua casa, ei, eu nem vim te visitar, vamos bater uma. Naquele momento que você tem tempo para bater uma, por que você não tem tempo de educar o seu filho? Relaxar. Não. Você diz Relaxe, não, sim. diz não. Mas Aqui. você quer sair com os amigos para ir relaxar, por que você não chama seus filhos e relaxa com ele aí? Eu só dizer não, eu passo Não todo tem- o tempo na estrada. Então esse momento é o meu tempo com os meus filhos. E então, desde já, aquelas crianças acabam crescendo na mente deles, dizendo que o meu pai, Por fim, não vai tinha chamar de tempo tio. de ficar em casa. Ele era caminhonista, passava todo o tempo na estrada, mas ele procurava sempre um tempinho para estar conosco. Sim. É? Ele trabalha, mas ele faz todo o possível, Sim. todo o sacrifício para poder estar conosco. Ok. Por mais que você venha para descansar, procura um momento de estar com eles. Depois, quando sai, você passa a ser titio e o titio que vem te convidar acaba sendo papá. O titio que acaba te convidar, vamos. Colega você acertou. você acaba sendo titio. Mamãe, aquele tio aí que anda na rua com carro, tá onde? Onde você vai? Vem aquele tio João, diz papá, ô papá. Pronto. Claro que sim acontece. Você não está em Porque casa. você não tem tempo. Não tem tempo. Teu filho não te Aquele conhece. tio sempre está em casa, O não você está na problema estrada, é ele que está teu aí. filho não te conhece como pai, porque você não está presente, porque eu trabalho com caminhonista ou porque eu estou sempre fora de casa. Não. No momento que você volta, mesmo se você viajar nesses 3, 4 meses, mas tem um momento que você fica de férias. Naquele mês de férias, pelo menos uma semana naquele mês que você é dado, curtir com seus filhos. Isso é de louvável. Os pais que fazem isso, pais, continuem assim mesmo, presente com vossos filhos. Eu sei que futuramente não vão ser chamados de titio, vão ser chamados de papá. Porque o caminhonista que quer ser chamado de titio está sempre na estrada. Não tem tempo. Nem a mulher acaba entregando mesmo as coisas. Porque papá não tem tempo. Depois, o pior é que não entrega a qualquer um. Entrega aquele que você chama compadre. Viu só? Vocês lá em casa, se estão me ouvindo, é porque eu sou um que passa muito tempo fora de casa. Agora quando ouço essa coisa de dar o compadre, isso de dar o compadre Sim, já uma não... coisa, o que eu estava a dizer há pouco tempo, tem telefone, tem, mas não é sempre que você pode usar telefone. Aquele momento que ela... Pai, Que ela quer, espera aí. uma filha que quer estar, ou que quer conversar com o pai, está a ligar. Pai, filha, vou te ligar depois, agora estou a trabalhar daqui a 10 minutos. Esquece, 10 minutos já se foi. Até outro dia seguinte, a 3, 4 dias. Isso não pode. Liga, filha. Cria o tempo, naquele momento que te ligou, conversa. Conversa. Sim. Aí, em vez de ser desobediência dos filhos, Vai ser- vira desobediência de esposa e filhos. Porque você... Ok, me parece que estão muito inspirados em querer bombar os homens hoje. Não, nós estamos a bombar os homens. Estamos a Porque bombar... essa coisa, Pais que nós- por exemplo, essa coisa de criação dos filhos, quais são as causas? Quando, não, aqui não, se há conflitos entre o casal. Entre o casal, sim. Por Sim, causa da desobediência dos filhos. quando uma criança, por exemplo, eu sou mal educada no respeito dos meus pais. Quando vê quem acaba sendo o culpado por eu ser assim, São os pais. São os pais. a mãe. Em particular, a mãe. Por porque- quê? Por quê? Não, é assim, eu acho, não é? Isso acontece por causa do quê? Isso acontece porque muitos, não é? Em particular na nossa sociedade, não é? Sim. Pensa-se na nossa sociedade que os filhos estão mais tempo com a mãe que com o pai. Mas espera só. Você acorda cedo,
faz teu banho, deixa dinheiro. É para comprar isso, mais isso para casa. Vai, volta, está cansado, está a dormir. Durante o dia, a mãe vai para o mercado, fica aí, cuida dos filhos, faz isso tudo aí. Ele é que está a cuidar. Você, então, essa pessoa acordou, vai, deixou dinheiro, acha que esses teus filhos precisam de coisa, precisam sim de comida, mas precisam de educação. Para não poder ser... Porque onde ela sai na rua, ela não respeita nem aquela avó que caiu. Ela tem pura. Mananga. Dona, não me chateia. É filha daquele tio aí. Tá vendo aquele tio aí? É filha dele. Não tem nem respeito nem com a pessoa que cai na rua. Você acaba sendo... A tua imagem acaba sendo manchada. Nesse caso, o desentendimento também pode ser causado pela ausência dos pais. frequente dos pais. Sim, porque ela não só desrespeita os pais, desrespeita qualquer pessoa que ela vê na rua. Até uma idosa que não tem culpa de nada está a andar bem capaz, ela chega é impura. Está declara, é impura. Ih, senhora, sai do caminho. Está vendo uma idosa que não tem culpa de nada? Quem? Está vendo essa menina que caiu, que empurrou aquela vovó aí? É filha daquele tio que fica aí naquela casa aí? É filha dele. Do senhor Careca. Acaba manchando a sua imagem.